aqui depois de uns dias sem gravar vídeo, mas hoje eu estou de volta. Por que eu não gravei vídeo, galera? Seguinte, o Bitcoin tava nesse mela cueca. 90 mil, 93 mil, 89 mil. 89 mil, 93 mil, 94 mil, 90 mil. Então, como ele estava fazendo esse range e ainda continua, e no momento ele está um pouco abaixo até de 89, eu não quis fazer vídeo nenhum porque não teve nenhuma notícia relevante. E esse range eu já tinha falado que íamos, né, continuar nesse range por um tempo. E entre hoje e amanhã, para mim, é um dia decisivo. Hoje são exatamente as 20 horas e 46 minutos do domingo, 14/12 de 2025. Marca essa data. Talvez amanhã, ou depois, ou durante a semana, vamos ter algum tipo de reviravolta, porque o mercado está sem liquidez. Você pode ver que o volume aqui agora de 24 horas são de 86 mil dólares. Lógico que estamos saindo no final de semana, né? A gente sabe já disso tudo. O mínimo aqui para ter uma movimentação meia boca tem que ter no mínimo aqui o dobro que está aqui de volume, tá? 150, 180 e por aí vai. A 160 mil bilhões, quer dizer, 160 bilhões. Então, enquanto não está nesse patamar, e aqui a gente vê aqui uma quedinha de 2%, né? 7 dias 3%, o Ethereum está performando muito melhor e está fazendo essa queda aqui de 2% para menos de 2% para mais, também está nesse range, então a gente tem um espaço aí de 4% para trabalhar no Ethereum. A BNB também está fazendo esse jogo, o XRP também está fazendo esse jogo e por aí vai. Não vou fazer um vídeo aqui muito extenso porque eu quero mostrar mais uma análise que tem muita gente falando já também e eu só vou confirmar o que tem aqui, não tem nada de extraordinário também para dizer que só eu que estou trazendo. Mas o mercado de Chicago hoje abriu com gap, galera. Esse espaço aqui tá um buraco, isso é um gap. Gap quer dizer buraco. Ou seja, temos esse espaço aqui para cumprir, para suprir ele. Se é um espaço para baixo, o movimento Bitcoin precisa subir para tampar esse gap. Então ele precisa chegar nessa linha amarela aqui que está na base de 90 mil dólares, 90 mil e alguma coisa. Eu vou até botar uma... Cadê o meu... O meu... Não tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Que é o meu retângulo que eu gosto de usar. Gente, cadê meu retângulo? Tá aqui. Ué, tá... ele tava bem ali, ó. Então, galera, ele vai ter que vir pegar esse espaço aqui, tá? Ele vai ter que suprir esse espaço aqui, beleza? Subiu aqui, que precisa subir, eu já criei uma pequena resistênciazinha que vocês podem ver, tá vendo? Ele chegou aqui em 87.700, a mínima de hoje foi 87.500, pelo menos na corretora que eu trabalho, que é a Quantifury. Mas aqui na Binance, que aqui é a corretora da Binance, não, perdão, nada da Binance, a Binance aqui é de cima, aqui é a de Chicago, a mínima dele tá aqui em 87 alguma coisa, que ele acabou de abrir o mercado agora, tá? E a gente vai daqui a pouco renovar o gráfico aqui na corretora Binance. Olha como é que já é diferente, ainda estamos no movimento. Então vai nascer uma florzinha daqui do lado quando alcançar as 9 horas hoje, às 21 horas. E faltam 11 minutos, ok? Vou deixar aqui esse gráfico aqui adormecido e vamos partir para cá. Tô num tradezinho aqui, tô nesse pouquinho negativo, chegou a 20 e pouco, mas está começando a recuperar. Vamos lá, galera, é o seguinte. Isso aqui é uma bandeira de baixa, tá? Mastro, né? Se a gente fazer uma linha reta aqui, vai ficar um palitinho com uma bandeirinha aqui, quer dizer que ele esticou muito na queda e fez essa acumulação. E essa acumulação aqui que eu estou dizendo que é o mela cueca, que ele está fazendo esse range aqui, ó, o range entre 94, aí a mínima dessa semana foi mais ou menos aqui, hoje, né, tá batendo 87 alguma coisa, mas ele estava em 89, 90 mil. Então tava muito curtinho esse espacinho aqui. Hoje ele deu uma baixa na liquidação,
Tínhamos bastante liquidação, até 87 e pouco, ainda tem alguma coisa, mas já, já teve bastante liquidação já para que foi retirada, né, com a queda dele. Então, para mim é só um cata stop. Tá catando stop da galera. Quem tá comprado, né, e tá catando stop da galera aí que tá comprado aí há mais tempo. Beleza? O nosso RSI aqui tá no 40. Ainda tá o Melacoia casinha também. No mínimo aqui uma força compradora para entrar com para ele fazer esse movimento aqui para ir pro positivo tem que estar acima de 50, tá, gente? E aqui é o seguinte, como é que a gente monta essa base aqui? A gente vai pegar, vamos pegar aqui essa linha de tendência, ó, linha de tendência. A gente vai vir aqui do topo, pum, e trazer para cá para baixo. Eu vou colocar ele aqui assim, porque eu vou ajustar ele. Deixa eu só dar um zoom, porque a tela fica um pouquinho... Aqui, galera, eu vou deixar... Eu não vou botar ele nas máximas do dia, eu vou colocar ele no corpo do candle, beleza? Pode ser também na máxima? Pode, não muda muita coisa, mas eu gosto de fazer isso. Então, vou trazer um pouquinho para baixo assim. Aqui, pronto. Agora sim, estou satisfeito. Beleza? Viu aqui? Tá bem. Aqui pegou na ponta, mas aqui em cima que manda, tá? Aqui embaixo ele tá seguindo aqui embaixo, ali em cima, mas aqui embaixo também ele tá acompanhando. E vou pegar também aqui a partir do corpo e fechar aqui um triângulozinho que vai fazer o tal do mastro que eu tô falando. E se eu pegar ele aqui e vier aqui, respeitando aqui o fundo da onde ele teve a queda maior e fechando o triângulozinho, olha o que vai acontecer. Fizemos uma bandeira, mastro bandeira, e essa bandeira é de tendência de baixa. Caraca, Michel, mas você tem falado que a gente está estamos na tendência de alta. Sim, gente, tendência de alta no macro, né? Aqui é uma tendência de baixa no curto prazo, no micro, né? Então, qual é o porém do porém aqui? Galera, é o seguinte, quando eu falei que entre hoje e amanhã é o dia que ele tem que resolver o que ele vai fazer da vida dele, que é exatamente esse movimento. Ele está chegando no finalzinho do triângulo. O que vai acontecer? É um triângulozinho ascendente. Está no triângulozinho aqui, né? Se a gente ver como um triângulo, é um triângulo que está, né, com fundo mais alto e o topo também mais alto. Hoje que ele está com o topo mais baixo. Isso aqui não é legal. Porque se ele romper essa resistênciazinha aqui, galera, a próxima queda dele vai lá no 74. Ele vai buscar né, as próximas as mínimas mais baixas dele. A gente tem aqui no diário, eu estou no gráfico diário, ó, onde está a média de 50 dias, está em 96 mil dólares. Para a gente retomar uma tendênciazinha mais ou menos de alta, pô, dá para dar uma respirada quando ele ultrapassar essa rapazinha aqui, tá? Acima de 96 mil dólares. Se ele confirmar aqui essa semana e subir, aí ele tem outras resistências aqui, ó. A gente tem um monte de resistência aqui, ó. Tem resistência aqui, tem resistência aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui, até bater a alta histórica de novo. Tá entendendo? Então, tem que ser por parte, né? Vai ser aquele caminho de tartaruga. Deixa eu beber um gole aqui do meu café. Né? Aquele devagar e sempre. Mas, galera, o Bitcoin é, né, é aquilo que eu falo, é bom e tal. Mas o melhorzinho que tá é o nosso Ethereum, né? O Ethereum tá performando muito melhor do que o Bitcoin. Para trade principalmente. Ó, Solana excelente para trade. O Ethereum também é bonzinho, um pouco mais lento, mas a Solana para trade é, nossa, excelente. É uma das melhores. Então aqui, pessoal, ele precisa nascer uma florzinha aqui do lado e passar essa barreira, porque não tem muito espaço, ele não pode descer. Se ele descer, babou. Se ele descer, confirmar, o que vai acontecer com o sentimento do mercado? Vai entender que ele entrou numa tendência de baixa, que é aquele tão famoso bear market, que está todo mundo falando. Ainda não estamos, tá, gente? Bear market só se considera quando ele
descer abaixo de 74 mil dólares, ok? Até 74 mil dólares ainda é um movimento natural, por incrível que pareça, né? Vai ter um monte de gente aí com toba na mão, o coração também, saindo pela boca, porém, até 74 mil dólares ainda é um movimento natural dele, ok? Se ele simplesmente quiser descer aqui, ainda é um movimento natural. Agora, abaixo de 74 mil dólares, mas pô, se ele começar a cair agora, o que, que vai acontecer? O sentimento do mercado vai mudar. De ser otimista, né? Que tá todo mundo apostando em alta, por isso que isso aqui tá assim, ó. Tá todo mundo apostando, ó, apostando na alta. Por quê? Toda hora o Bitcoin vem aqui para catar essas liquidações abaixo. Por quê? Porque quando ele sobe um cadinho, a galera começa a alavancar, que essa aqui é a alavancagem de 100, ó. Alavancagem de 100. Aqui, ó, alavancagem de 100 vezes, alavancagem de 50, tem alavancagem de 50 até aqui, ó, gente, em 86 mil. Ele pode muito bem ainda vir buscar aqui. Eu não acredito que ele venha buscar aqui hoje, né? Hoje não sei amanhã. Vamos ver como é que vai ser agora, daqui a 4 minutos. 8h56, né? Mas já que o mercado de Chicago abriu com esse gap para que ele precisa subir para suprir o espaço que ficou entre um gap e outro, que ele vai ter que alcançar aos 90 mil dólares, isso já dá um alívio para a gente, porque é quase que uma garantia, né? Quase que uma garantia que ele tem que buscar os 90 mil dólares ainda, ok? Isso não quer dizer que vai ser hoje, não quer dizer que vai ser amanhã, mas pode ser. Tá? Pode entrar uma força compradora aí do nada e buf, pam, pá, como a gente já viu isso acontecer diversas vezes, ter aquela vela gigante, né? Do nada. E se viermos aqui no mapa de calor, vamos ver a mesma coisa, ó. Ele bateu aqui, ó, pum. Pra vocês verem como é. Ó, ele tava aqui hoje, gente. Aqui, ó. Tava aqui, 90 mil. Aí veio, pum. Pegou, né? Estopou uma galera, veio, subiu, veio estopando devagarzinho. Aí veio aqui embaixo agora. Como não tem tantos stops relevantes aqui para ele voltar, se entrar qualquer forcinha agora e pampar ele, que eu acredito que algum institucional abençoado vai fazer isso para daqui, né, para daqui para amanhã, para ele vir catar. É o que os institucionais estão fazendo, galera. O que vale é a gente fazer aqui, ó, ficar nesse trade aqui, ó, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo e por aí vai, tá? E surfando. Isso aqui que é catar as migalhas do balé que eu falo sempre. Beleza? Agora, para quem faz um trade mais pro swing, né, swing trade, que essa semana eu fiquei mais com o swing trade do que um day trade, literalmente, deixo ele bater uma máxima, bota lá minhas ordens para ele pegar depois, que ele vai descer para as mínimas e vai pegar depois. Essa semana acho que eu fiz um short, né? E os outros short teve outro short muito bom, que é o anterior a essa queda agora, que eu perdi o time. Tava ocupado fazendo uma outra coisa, quando já tava no meio do caminho não queria entrar mais, né? Porque vai que ele volte, né? Subir. Então deixei ele alcançar as mínimas que eu estava acompanhando, o mapa de calor. Coloquei aqui duas ordens, entrei numa ordem ontem porque achei que ele não ia descer tanto, mas já estava com as ordens. Eu tava com a ordem 89.200 e 88.200. 88.200 pegou agorinha. Agorinha. Pegou. Eu já tava com uma... Comprei uma ontem em 90, né? E deu uma surfadinha. Ficou naquele saldozinho ali de 1, 2 dólares. Aí o que que eu fiz? Vou deixar ele escalonar abaixo que vai fazer o preço médio de entrada. Como fez. Fez um preço médio de entrada interessante. Ok. Agora é só aguardar o mercado retomar aqui. Beleza? E galera, e voltando aqui pro gráfico, então a gente. Deixa ele. Então estamos nesse cenário. Eu estou no trade, no meu outro gráfico. Aqui tá vendo aqui? Bitcoin Coinbase. Eu estou no gráfico da Coinbase. Aqui na Quantifury você consegue escolher a corretora que você quer operar o Bitcoin. Tá? Aqui você opera ETF, você opera qualquer ativo da bolsa. Isso eu tô falando de bolsas estrangeiras. Também tem a B3 aqui também, para quem gosta, tá? Aqui paga dividendos. Galera, pra mim, ó, tá, ó, viu que deu um cinzazinho agora? Porque tá nascendo aqui, agora são 9 horas, 9 pontos. Nasceu o gráficozinho novo aqui. Maneiro, né? Nunca tinha visto aqui que ficava cinza na virada
Porque ele virou positivo, então ele tá neutro, tá vendo? Se ele subir mais um pouquinho, começa a ficar verde. Que maneiro, não tinha visto isso não. Essa virada assim, aqui nessa corretora. Vamos ver aqui ó, tá vendo? 88,200. Aqui, né? Aqui que eu falei. Como é que tá? Tudo vermelho agora. Ó, como é que já tá ficando tudo verde. É isso, né? É isso. É isso. E ripa na chulipa, como dizia minha mãe e meu pai também. E agora é só esperar o mercado respirar. Beleza? Vou tirar aqui esse gráfico. Pum. Daqui a pouco eu saio dali e vou entrar aqui no CoinMarketCap. Ó, CoinMarketCap é outra parada interessantíssima, galera, aqui. Fingurid tá no 27. Galera, tenho medo nenhum disso aqui. Isso aqui é sentimento de mercado, beleza. Trade tá cagando pra se o Bitcoin vai subir ou vai descer. Ele tá operando no meio desse balaio, entendeu? Eu gosto de operar na subida porque, pô, é mais fácil ele subir do que descer, mas quando desce a descida é forte, entendeu? Mas toda descida, quando ele recupera com força maior ainda. Então é isso que eu falo sobre o sentimento. O problema dele perder aquele suporte lá, de 80 e pouco, né, dentro daquele canal de triângulo, é que se ele começar a cair, muita gente vai entender que o Bitcoin perdeu o suporte e vai cair para sempre. Aí vai ter um monte de gente vendendo. Aí vai escalonar a venda e o sentimento de medo no mercado. O que vai acontecer? Aí ele vai começar a ter aquelas velas gigantes vermelhas, beleza? É isso que eu falo em relação ao sentimento de mercado. E aqui, galera, ó, a gente pode ver que eles, ó, esse aqui é a capitalização do mercado geral de criptomoeda. Aqui, como é que tá o rapazinho? Tá aqui embaixo, ó. Bonitinho aqui. Criptomoeda não, do mercado em si. Tá aqui embaixo. Ele precisa passar dessa metadinha aqui pra gente sentir, ó, tá aliviado, né? De certa forma. Apesar que aqui no meio ainda não quer dizer muita coisa, mas, né? Aqui é interessante dele passar de hoje para amanhã e ganhar uma. É o que? Vai. Tem que aumentar aí, aumentar o que ele caiu. 2%, 3%. Acho que foi 2%. Acho que estava em 1% agora, né? Então ele precisa estar em cima da linha do meio sempre. Se tiver abaixo, ele está nas mínimas aqui, ó. Se a gente traçasse uma linha aqui, ó, isso aqui é um fundo. E esse fundo aqui, se ele bateu no fundo, ele já vai começar a respirar. Não teve força para pegar aqui embaixo, ele veio e chegou próximo aqui do fundo principal para ele poder retomar. Então, galera, é isso, ó. Daqui eu acredito que ele vai dar uma respiradinha. Olha que louco, 24 trilhões. A pessoa chega lá, bate uns 24 trilhões. Isso é sucesso total. Fingrid aqui, 27, né? Altcoin Season tá no 21. A dominância do Bitcoin está em 58, Ethereum 12, isso aqui não sai, né? Aí perpétuo a gente tem 3 trilhões rodando, né? No mercado perpétuo, futuros 23 bilhões. E é isso, galera. Agora é só aguardar, pelo menos a minha semana começa agora, às 9 da noite, né? E de muitos traders também, né? E a minha semana em geral, na verdade, começa sempre aos domingos, não segunda. Segunda já se diz, é o segundo dia. Ó, aumentou um pouquinho, tá em 86, já tá em 89. Market cap deu uma quedinha aqui, tava em 1%, uns quebradinho, tá em 2% agora. Precisa recuperar aqui esses 2%, começar a entrar um dinheirinho no Bitcoin, né, dentro da capitalização, ou seja, a galera, ao invés de operar, começa a comprar, né, frações grandes de Bitcoin e entra dinheiro diretamente dentro do Bitcoin e do Ethereum, e aí por isso que eles vão subindo. Por isso que muitas vezes a gente vê aqui uma moeda ou outra subindo, porque estão comprando a moeda, esperam ela valorizar e depois vendem ela. 89, ó, subiu aí, subiu 3 bilhões, ou mais de 3 bilhões, 2 bilhões, alguma coisa. Beleza, galera? Pessoal, é isso, não tem muito o que falar, tá? Apesar de ter várias notícias interessantes que tá rodando no mercado, teve o corte de juros, né? Como eu falei, o corte de juros. Galera, não se engana muito com o corte de juros. O corte de juros é legal? É legal pra gente, mas só que toda vez que corta juros, isso é porque a economia do país tá uma bosta. Então, galera, não é legal, é bom para um curto, né? Um período curto, você pegar aqueles pump, que é naquela subida,
grande assim, porque não adianta cortar juros e não ter dinheiro no mercado. E o que está acontecendo no mercado no momento, nos Estados Unidos, que eu estou falando, é que liberou no último corte de juros 40 milhões de dólares. 40 milhões de dólares não é nada, cara. Então eles precisam botar dinheiro mesmo para rodar e isso gera mais inflação. A taxa de desemprego lá tá um alto moderado. Porém, teve muitos dados econômicos que não foram divulgados da época do shutdown para cá, porque com certeza devia estar ruim demais. Aí o Trump não deixou ser divulgado para não assustar o mercado ainda mais. Ele tem postado durante essa semana, ele e algumas pessoas também muito relevantes no mercado. E eu tenho acompanhado de ontem para hoje, algumas corretoras têm postado tipo aquelas frases enigmáticas, tipo botar um monte de foguetinho, 4321, sabe? Tem uma vai acontecer alguma coisa interessante. O que eu não sei, mas vai acontecer. Michael Saylor tá de bate-papo com a esqueci o nome da bolsa agora, que é a bolsa que tava botando o pau nele aí, ele não sei se foi fazer uma reunião, é um banqueiro na verdade. E mas o que? Quarto de juros eu falei. E é isso, pessoal. É isso. Notícia positiva teve de sobra nessa semana. O mercado não subiu porque não tem dinheiro mesmo e a galera tá com medo. E, ao meu ponto de vista, estão aguardando alguma coisa importante. O que? Não sabemos. Alguma invasão alienígena, alguma bomba aí que tá para estourar de alguém, né? Alguma notícia muito grave. Então a galera tá naqueles. Tá. Eu não sei se vocês se lembram do filme Ghost. Quem tem seus mais de 30 e 40 vai saber. Aquele que a Demi Moore ela contraciona com um ator que eu não lembro o nome. Nossa, ele já é falecido. E ela fazia barro, fazia vasos de barro. E eles eram apaixonados, né? Se apaixonaram e tal. E ele foi morto no assalto. Então, a freira, que também é super famosa, não lembro o nome dela, ela via ele, conseguia conversar com ele que ele estava morto, você conseguia conversar com o espírito dele. E teve uma cena de um cheque, que eu não me lembro bem como é que foi, no enredo lá, que ela ia dar o cheque de doação, era um cheque acho que era de alguns milhões de dólares. E ela pegou o cheque, deu na mão de alguém, acho que era uma instituição, e a pessoa ficou naquele cabo de força, tipo, a pessoa puxava o cheque e ela segurava e ficava dono, 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 dono. Então, o mercado tá assim. O mercado está exatamente dessa forma, dando a nota, mas segurando para que ela não saia da mão. Então, ele sabe de algo que ainda não sabemos, mas espero que não seja pro negativo, né? Que seja pro positivo. E toda vez que tem esse aperto de queda, e para você ver, a queda tá indo no limite, sabe? Às vezes passa um cadinho todo o limite, mas volta. Isso para mim é de propósito, estão fazendo de uma forma para que assuste quem não está acostumado com o mercado, quem entrou no mercado esse ano. E, poxa, desceu 7%, desceu 5%, vamos sair, a pessoa sai no prejuízo. Os grandes compram mais barato e saem com lucro maior, como sempre. Beleza? Ó, Bitcoin aqui, ó, o market cap tá em 1 trilhão, nossa, baixíssimo market cap do Bitcoin, 1 trilhão. Tipo, chega a quase 4 trilhões num movimento sinistramente alto, entendeu? Só que eu tô falando de coisa muito alta. O volume aqui é 34 bilhões. Tá baixo, tá tudo baixo. Então, tá aqui, tá tudo baixo. Então, galera, é isso. Muito obrigado pela atenção. Deixa um like aí, comenta aí, ó. Deu uma subidinha aqui. Não, aqui é o. É aqui que eu quero. Ó, 88.300. Tá dando uma respiradinha. O mercado deu reviravoltinha aqui. Pelo menos ficou um pouquinho mais verde. Tava tudo completamente vermelho. Então a graninha aí meia assanhada. Mas estou otimista. Estou aguardando uma recuperação aqui.
beleza? Vamos ver aí os próximos horários. Esse é o mercado asiático, vou ver como é que abriu agora. Amanhã, né, por volta entre 3h30 e 4 horas da manhã, temos o europeu e eu vou acompanhando e vou falando aqui no short. Valeu pelo YouTube. Isso aqui vai subir pro YouTube, galera. E outra coisa, divulga aí. Gostou do conteúdo? Dá uma divulgada, manda pro coleguinha lá que tá começando a aprender, que quer ouvir, falar mais sobre o mercado. Bitcoin tem um monte de vídeo aí que tem até análise técnica. Isso aqui é uma aula de análise técnica, tá, gente? Tá? Para quem quer comprar curso aí, eu faço a minha mentoria, tá? Dou aula, vou acompanhar você passo a passo. Eu não vou te largar com um monte de vídeo na mão e deixar você tipo, toma o fuzil e vai pra guerra. Não, não é assim. Eu vou te ensinar, vou explicar os macetes do mercado, os movimentos do mercado, porque livro de trade de 1900 e bolinha não tá servindo mais pro modelo do mercado de hoje. E, ó, ano 88.400. E muda o tempo todo. Se você não estiver atento, isso aqui é como qualquer outra profissão. Você precisa sempre se atualizar. Se você não estiver atualizado com o momento, você fica para trás. E eu sempre estou muito atento no mercado. A gente perde um pouquinho, ganha um pouquinho, vai levando a vida. E é assim que é. Ninguém vai ficar milionário. Quer ficar milionário jogando na Mega Sena, sabe? É mais certo ganhar um dinheiro no trade do que na Mega Sena. Então, vamos jogar aqui. Vamos. Ó, tá querendo fechar o gap. Tá vendo? 88.600. É isso, galera. Não sou nenhum adivinho. A gente faz as nossas análises. Dentro das análises tem probabilidades, tá? A gente desenha um modelo e acreditamos naquilo baseado no passado e no presente que está acontecendo, fatores históricos de alguns ativos e assim a gente consegue traçar o nosso futuro. Beleza? Abração, fiquem na paz e boa semana.